Muitíssimo bem-vindos ao canal. Hoje o tema é falarmos daquilo que eu efetivamente compraria. Estou sempre dando opções para vocês, mas hoje chegou o dia do Corne falar: ó, eu, sendo você, compro isso, certo? Você que está chegando aí no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like. Pequeno gesto da sua parte, mas que faz toda a diferença porque eu tento conquistar aqui na plataforma do YouTube. E bom, aqui eu já começo a entrar no mérito, né, de carros premium. São carros que eu julgo ser as portas de entrada, os principais atendentes que eu tenho mensalmente ali no Carchase, certo? Quando vocês me perguntam opção de carro, ali na vizinhança dos 120 até 150 mil reais, é aqui que eu costumo recomendar para todos vocês, tá? Para quem está começando no universo premium, aqui é a sua porta de entrada. Quanto que você vai gastar? Vai ter carro desde 110 pau até carro de 150 pau, tá? Qual a dica que eu dou para todos vocês aqui? Independentemente do pré-compra, de você fazer o cautelar, aliás, esse é o processo dentro do Carchase e todos os carros passam por isso, tenha um orçamento salvo para revisar e deixar o carro do seu jeito. Nós estamos falando de carros seminovos, muitas vezes carrinhos usados, tá? E, como sempre, não tem garantia. A maioria deles não vai ter uma garantia. Então, assim, é aquela história que eu sempre falo, mas você não dá garantia nos seus carros? Cara, a questão é muito simples. Se você vai comprar uma BMW, uma Mercedes ou um Audi, quantos anos a montadora te dá de garantia? Ela te dá 2 anos de garantia. Isso é a garantia que o fabricante do automóvel fala para você, olha, eu te asseguro que você não vai ter problema com qualquer defeito no carro. Como é que eu, Paulo Corne, posso chegar e te dar uma garantia num produto que a própria montadora não te dá? Por quê? Porque carros são usados, eles sofrem desgastes e é natural que você tenha um dispêndio para deixar o carro em ordem. Nosso trabalho é deixar bem claro para você exatamente o que você está comprando e tentar comprar o melhor possível, certo? Bom, vamos começar. Esses são os carros que eu pessoalmente estaria procurando para mim e vou dividir em duas coisas, né? Primeiro, esse vídeo nós vamos falar de carros mais família, certo? Vai ter um outro vídeo que eu vou falar de carros para pessoas mais jovens, tá? Mas família, gente, é o seguinte. Para quem está começando nessa brincadeira, assim, eu sempre vou falar e sempre vou repetir, BMW Série 3 F30, tá? Quando a gente começa a olhar para o mercado desses carros, 2013 é o primeiro ano, né? 2014 para 15 você passa a ter as versões com a motorização Active Flex, né? Fabricação local, inclusive aqui no Brasil, certo? E você tem dois grandes motores na plataforma 4 cilindros, né? Na verdade é o mesmo motor, mas com duas configurações diferentes. Você tem o 320i, com 184 cavalos, 27,5 kg de torque, e você tem o 328i, que já 245 cavalos e 35,7 kg de torque. Em ambos os casos, a despeito desses carros serem flex, né, que portanto vão lidar melhor com a quantidade de álcool que nós temos na nossa gasolina, ou até mesmo poderem ser abastecidos com o bom e velho etanol, a recomendação que eu dou, na minha experiência, esses carros, quer ter sossego? Bota gasolina Podium. Onde eu moro não tem gasolina Podium. Gasolina comum de qualidade, certo? É a única maneira que você vai ter de evitar problemas assim, mas eu já vou falar desde já, tá? Você tem duas opções. Eu sempre falo, Corne, compra 320i ou 328i. 320 você tem versões Sport, Sport GP e M Sport, dependendo do ano. A 328i já veio com um pacotezinho nessa época mais completinho, Sport GP. Quando eu falo para as pessoas assim, realmente, se você vai fazer um remap, alguma coisinha no carro, talvez não compense a mais-valia você pagar a mais para uma 328i. Mas tem algumas coisas muito interessantes, que por exemplo, vou dar um panorama de por que eu acho que é um baita mata-burro isso. Você tem, por exemplo, uma 320i Active Flex Sport GP. Sport GP é o pacote intermediário, que é interessante que muitas vezes já leva teto solar, o iDrive é maior e borboleta atrás do volante, banco com ajuste automático e farol e o ar-condicionado digital. Isso é um carro muito comercial, velho. E acho que por muitos anos, a julgar pelo estado do mercado brasileiro, nós vamos continuar tendo um mercado muito quente de BMW Série 3 dessa geração, tá? Já anota o que eu tô falando. Então assim, só que, como ela é muito comercial, as pessoas lembram muito dela, você vai pegar uma 2015 dessa por 120 pau. A partir ali de 120, 118 mil reais. Às vezes, se você presta atenção com muito cuidado, você desce um ano de ano. Vamos dizer, você vai para uma 328i Active Flex Sport GP 2014. Certo? E você começa a achar carro com uma quilometragem equivalente, parecida,
por R$110.000, né? Ah, eu, Paulo Corne, preferiria uma 328i, mas na realidade, se eu estivesse procurando uma ou outra, eu estaria procurando o melhor carro possível, no melhor estado possível, no melhor orçamento. E tem algumas nuances nessa história toda. Parece uma conta irrisória, mas às vezes você pode ter diferença de seguro, né? Pode ter alguma coisinha aí, alguma sinuquinha. Agora, puta, eu quero o carro original, não vou mexer nada. Cara, compra 328i, vem com uma rodinha bonitinha, o carro, teto solar. 328i sempre tem um pacote, mesmo de base, mais completo. A 320i você pode cair numa cilada. O pessoal que é mais leigo, muitas vezes, puta, fui ver uma 320i Sport GP, você vê o carro não tem teto. O iDrive é pequenininho. Falei, irmão, você não comprou Sport GP, você comprou Sport, tá? Então assim, minha porta de entrada seria 320i F30 Active Flex, 328i F30 Active Flex. Ah, Corne, e as mais antigas? Eu acho assim, vai muito do seu orçamento, tá? Se você descer o degrau do ano, talvez você vai encontrar até carros mais baratos, um pouquinho mais rodados, e carros que não são flex, tá? Como eu disse para vocês, na minha opinião, carro desse tem que usar gasolina de boa qualidade, de boa octanagem, ou se não tiver, gasolina comum boa, certo? Mas o mercado gosta de avaliar positivamente as flex. E note, no caso tanto da 320 quanto da 328, você usar cana ou usar gasolina não muda absolutamente em nada o desempenho do carro, tá? Não é que nem Corolla, não é que nem Civic, é tipo o mesmo número de potência e de torque, tá? Bom, os próximos casos a gente já entra na lista da Mercedes, tá? Que eu acho que também são dois carros que, especialmente com a política da Mercedes agora, que é o seguinte, a Mercedes resolveu que ela vai se recolocar no mercado. Ela vai ser um produto mais premium, ela vai se descolar da Audi e da BMW. Então assim, não é só que o carro dela tá mais caro por uma questão do momento que nós estamos vendo. Ela está se precificando mais cara do que as demais porque ela quer ter mais margem, menos volume, ser um produto mais atingível, né? Tanto de um amigo meu de dentro da Mercedes me mandou uma apresentação lá de dentro, né, que ele teve, que, cara, ele falou, eu não acreditava no que eu estava vendo. Os caras têm a missão de que a Mercedes tem que despertar um desejo de consumo como uma Porsche, né, cara? E realmente, velho, eu vou falar uma coisa pra você. A Mercedes, ela é um produto muito universal, muito diferenciado e, de maneira geral, assim, quando a gente fala de referência, a Mercedes ela tem um prestígio maior, por exemplo, que uma BMW, que uma Audi. Mas não adianta você só vender a imagem, você tem que entregar isso e, bom, o resultado dessa ópera toda, na minha opinião, é que por muito tempo ainda o Mercedes Classe C da geração W205, que é aquela que chega em 2014 e 15 e ficou até agora, até 2020, 2021, é um carro que por muitos anos nós vamos continuar vendo o mercado forte delas, né? E para mim as duas opções que eu acho interessante, poderia falar da C180? Poderia. Puta carro, puta produto, uma liquidez de mercado enorme, mas eu acho que não é necessariamente o que você tem de melhor. Em alguns casos as pessoas esquecem de versões intermediárias, o carro fica lá meio micado, e até mecanismo de busca. Você entra no Web Motors, OLX, Mercado Livre, você não consegue C200. Não. Então, assim, duas versões que o pessoal conhece muito pela época, é a C180 e a C250 Sport, mas no meio do caminho você acha a C200, na versão Avantgarde, que ela é uma intermediária, certo? Um pacote de opcionais um pouquinho melhor do que aquela que a gente vê na C180, uma central de multimídia um pouquinho mais completa, o teto solar, um carro mais completo. Só que a partir de 2015 você acha o carro ali nos 120 mil e você leva para sua casa essencialmente um motor 2.0 turbo com 184 cavalos, 30 kg de torque, se não me engano, num automático de 7 marchas. Não é a calibragem BMW, vou ser sincero, o 320 da BMW parece muito mais solto, com muito mais vigor, muito mais divertido de dirigir do que esse carro, mas de outra forma, eu tenho um carro desses na família, acho o carro duro, acho até mais desconfortável de andar do que o BMW, que é um contrassenso, apesar do BMW ser calibrado mais esportivamente, mas é um carro muito sólido. Por exemplo, você vai entrar no cockpit da BMW, tem algumas coisas ali dentro que você vai falar, plástico ruim, isso aqui é barulhento, isso aqui não é legal. O Mercedes não, velho. O Mercedes, você entra lá dentro e fala, caramba, o carro é refinado, desde o botão de abrir e fechar vidro, tudo ali, o Mercedes parece mais premium, parece mais caro, certo? 120 mil reais é a sua porta de entrada para um C200 Avantgarde desses daqui, certo? Carro que tem até uma configuração não tão jovial, mas não tão esportiva quanto o outro irmão, que é o carro que realmente muitos de vocês querem e procuram, que é uma C250, carroceria Sport, né? Que é uma pseudo AMG. Ela lembra um AMG, mas ela não é, certo? Você tem a roda 5-spoke, você tem disco perfurado na frente,
tá? Uma suspensão um pouquinho mais baixa, o que eu falo para todo mundo. Você acha esses carros a partir de R$135 mil, com até seus 45, 50 mil quilômetros. Né? São carros muito bons, mas o C250 você tem que ter em mente uma coisa. Né? Ele é um carro duro e barulhento, na minha humilde opinião. Como é que eu sei disso? Porque eu também tenho uma dessa na família. Aliás, é engraçado que, tipo, se há alguma coisa que, assim, humildemente eu falo isso na minha garagem de família, tá? Que eu tenho acesso, assim, tem série 3 G20, tem classe C W205, tem classe C W204, tem Audi A4 da geração atual, que agora eu comprei para minha esposa. Então, assim, eu acabo tendo uma visão fodida do dia a dia com esses automóveis. Então, eu conheço muito bem esses carros de perto, né? E a C250, que também já até fiz um videozinho uma época lá no Instagram para vocês verem os stories, que eu passei algumas semanas com o carro, na época que a minha 535 quebrou. Então você acaba tendo muita vivência, você entende qual é que é dos carros. E assim, sendo sincero, a C250 ela parece que anda algo parecido com o 320i da BMW e o 328i da BMW parece que anda muito mais que a C250. Natural. C250 são 211 cavalos, 35 kg de torque, tá? E dependendo do ano você tem a caixa automática de 7 ou a de 9 marchas. Assim, no orçamento de entrada aqui, irmão, é automático de 7 marchas que você vai ter, o 7G Tronic da Mercedes, tá? Só lembre disso, é um carro que muitas vezes dá curso de batente no amortecedor, muito barulhinho, né? A Mercedes usa também pneu run flat, tá? Então tenha em mente isso. Na minha opinião, o Mercedes é um carro mais robusto, mais bem construído, parece mais caro dentro, mas é um carro mais desconfortável de usar, sem a esportividade da BMW. Mas gosto, teria também. Problemas crônicos, né? Na BMW a gente sabe, aquela velha história de alimentação de combustível, a bomba de alta, que é uma peça cara de 6,5, 7 pau para você botar algo OEM/genuíno, então tenha em mente isso, bombinha d'água. O Mercedes ele já não costuma sofrer com essas coisas dos periféricos. É mais difícil você pegar uma Mercedes, um classe C desse com problemas de alimentação de combustível, com arrefecimento, como na BMW, né? Mas fica atento, questões como a bateria auxiliar, né, do sistema de start-stop, tem alguns detalhes. De maneira geral, é mais fácil comprar um Mercedes inteiro do que a BMW inteira, certo? E aí um carro correndo por fora que eu também gostaria muito de ter, vamos ver, quem sabe em breve eu compro. Porque assim é o que eu falo, uma coisa é a diversão, outra coisa é os carros que a gente usa no dia a dia. Se eu fico aqui na frente de vocês falando o tempo inteiro das coisas, eu tenho que acreditar e tenho que botar dentro da minha garagem, certo? Carro que eu amo, eu acho do caramba, já compramos alguns lá no Car Chase, é o Passat, cara. E eu não vou entender por que esse carro foi descontinuado no nosso mercado. Não vou entender, entendo, na realidade. Ele chegou aqui em 2015 para 2016, ficou no mercado 2, 3 aninhos, porque ele já existia um pouquinho antes, sei lá que inferno que deu, teve um facelift, a Volkswagen, como não tem mais o produto lá fora, não trouxe mais o carro para cá. Mas vamos lá, o que eu acho muito interessante, em termos de amplitude, espaço de cabine, o Passat é o maior que eu citei aqui. Tá? Você leva para casa 220 cavalos, 35 kg de torque, o câmbio é o DQ200, que é o dupla embreagem de 6 marchas, lá mesmo do Golf GTI. Tá? Você tem duas versões, o Comfortline e o Highline. O Highline você leva piloto automático adaptativo, farol de xenon, teto solar, tal. Eu miraria num Highline, certo? A partir de 135 mil. Na minha humilde opinião, parece o carro mais moderno de todos que eu citei aqui. É uma mistura muito interessante de qualidade de construção e acabamento interno. É carrão, velho. Eu gosto muito do Passatão, tá? Acho simplesmente imbatível por 130, 135 mil. E tem uma vantagem, né? Em algumas regiões ele é um carro mais sóbrio, passa mais despercebido que, por exemplo, um BMW ou um Mercedes, especialmente para quem vai ter um brinquedinho desse sem ser blindado. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se deixar um like. Conheceram o canal agora? Inscreva-se, ativa a notificação no sininho. Bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.